Atenção. Boa noite, pessoal da Farmácia Noturno. Estamos aqui para a semana 7 da nossa UC errando aqui, ó. Semana 7 da nossa UC Biologia Molecular. Então, vamos começar aqui o nosso encontro síncrono. Antes do cenário molecular, eu vou fazer um resumo do que a gente viu nas outras semanas e com foco em particular nessa semana. Tá? Então, agora eu vou começar aqui compartilhando a tela e a gente vai começar a conversar. Qualquer dúvida, coloquem aí no chat ou me interrompam, gente. Liga o microfone e fala sem problema nenhum. Pode falar com a Bianca, a nossa super monitora que está nos acompanhando aqui. Bianca, entrou aqui a semana... esse slide aqui mostrando a Biomol, as semanas? Sim, tá certinho. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos em vermelho as semanas que nós já fizemos, e você vê que a gente já está andado aí no curso, hein? Já estamos chegando, né, na metade. Né? E essa semana nós estamos na expressão de proteínas recombinantes, aí nós temos aqui o que vai, digamos, aí na passagem do ano, né? Ainda temos expressão gênica, sequenciamento de DNA e bioinformática, e depois nas semanas 11, 12, 13, 14 e 15, a gente continua com a Biomol, sempre resgatando os conceitos que a gente viu e falando também das aplicações. Então, olha lá, na semana 1 nós fizemos a apresentação da Biomol, falamos o que é a Biomol, né, mostrando aquela questão do caminhãozinho, que a gente tem um projeto que está no DNA, e esse projeto é executado, ele pode ser executado dentro da célula, dentro de um tecido, dentro de um organismo, mas a gente também pode manipular isso pela engenharia genética com as técnicas de biologia molecular, tá? Que a gente vem vendo isso. Aí na semana 2, falamos de DNA e hereditariedade, né? Como que foi descoberta a propriedade do DNA de carregar as mensagens, né, que vão passando as gerações, a estrutura do DNA, tá certo? Que fundamenta também muito do que a gente consegue fazer no laboratório, né? E a extração dos ácidos nucleicos, tá certo? E a análise dos ácidos nucleicos na eletroforese, tá? Então, aqui, também antes da extração, a coleta de material. E aqui a gente sempre tem que pôr em mente já, tá? O seminário, o nosso seminário, o seminário do grupo, tá certo? O seminário ele é um artigo que teve coleta, teve extração de ácido nucleico, tá certo? Que tipo de análise que teve? Olha lá, na semana 3, a PCR, aquela técnica muito importante, muito versátil, né? Que causou realmente uma revolução aí nas ciências biológicas. Na semana 4, a gente começou, né, então, a ver essa questão de manipulação do DNA, né? O PCR também já é uma manipulação, porque a gente faz aquela amplificação clonal in vitro, né? Mas com as enzimas de restrição e ligação, né, podendo fazer clonagens em vetores, a gente então faz as nossas construções de DNA, tá certo? Para diversas finalidades não só para investigação científica básica, mas também para aplicações, né? E como que a gente, uma vez obtidas essas construções, a gente transforma esse DNA, né, do vetor numa célula hospedeira e a gente vai fazer seleção de clones, né? A gente viu lá aquela seleção branco-azul que facilita a vida do pesquisador. Na semana 5, nós fizemos o ateliê de clonagem, né? O ateliê de clonagem teve a pretensão, né, de trazer essa manipulação do DNA, né, para as mãos, para nossas mãos, tá certo? Para tornar essa molécula menos abstrata, tá certo? Então, nós podemos trabalhar com o DNA, tá certo? Visando lá uma ideia de um projeto para fazer uma construção. A semana passada, nós trabalhamos, então, como que a gente consegue investigar, tá certo? Genes específicos dentro de uma célula, dentro de um genoma muito grande, e como que a gente pode utilizar moléculas como sondas que emitem um sinal para a gente poder fazer estudos e análises, tá certo? Que pode ser, por exemplo, análises moleculares em laboratório de análise clínica, tá certo? Então, com a utilização de sondas, nós vimos, então, a utilização de sondas. Já tínhamos visto, né, na aula D3 de PCR, quando vai usar lá
fazer o PCR com a sonda Tachman, o Southern Blot, para a gente poder, então, mapear sequências de DNA em pedaços muito grandes de DNA ou no genoma inteiro, Northern Blot, uma sonda que permite investigar o RNA mensageiro que é expresso, tá certo? A partir de um gene isolado ou de um gene dentro de uma célula, numa determinada condição. O Western Blot, que permite, então, essa análise de proteínas, tá certo? A gente vai utilizando esses reconhecimentos específicos, né? No caso de Southern e Northern, de ácidos nucleicos, no caso de Western Blot, utilizando proteínas e anticorpos, e nós prosseguimos ainda no capítulo aí, né, no segmento da clonagem, né, a gente vê como que a gente consegue subclonar o DNA, então como que a gente consegue manipular essas pontas do DNA, tá certo? Para que a gente consiga o nosso objetivo, que é fazer as nossas construções, tá? Aqui no caso da subclonagem, envolve a transferência, né, do DNA que a gente clonou num vetor para outros vetores que vão ter outras funções. Tá? Então, tudo isso dentro daquele ferramental para a gente poder trabalhar o nosso DNA. E nessa semana, nós estamos, né, com expressão de proteína recombinante e purificação. A gente já está falando disso, né? No próprio ateliê de clonagem, nós falamos de extração de expressão de proteína recombinante, citamos mais de uma vez o exemplo da insulina, que a gente cita, porque foi o primeiro biofármaco produzido, né? E aqui eu coloquei também uma informação que é importante, né? Os nossos vídeos seminários, eles terão em média 15 minutos, e a entrega vai ser até o dia 14 no Drive, que vai ser criado, tá certo? E eu já vou dar uma adiantada aqui para vocês, que a partir da semana que vem, nós vamos abrir os períodos assíncronos, que eu digo assíncronos porque das 3 turmas, né? Vocês veem que eu sempre solto, né, o link das salas depois do síncrono, para fazer o coach dos seminários. Eu acho que até coloquei para vocês um vídeo meu, daqueles engraçadinhos, eu de coach. Eu sou coach mesmo, tá? Nós vamos fazer. Bom, nessa semana, nós estamos aqui, estou olhando o tempo, né? Expressão de proteína recombinante, e eu vou passar rapidinho, tá, pessoal? Porque isso está lá nos vídeos assíncronos, está no PDF, eu peguei coisas dos PDFs, e aqui eu vou dar um enfoque maior na purificação, tá certo? Lembrando, pessoal, viu alguma dúvida no vídeo, no PDF, no que eu estou falando, ou no enunciado de alguma questão do Forms, coleciona essa dúvida, mas não guarda ela no cofrinho, tá certo? Manda para a gente, tá certo? Ou, se não quiser resolver agora, tem o Reensina, que nós fizemos, que é um ambiente de colocar as dúvidas de maneira anônima, não tem aparecido dúvida, acreditamos que é porque vocês estão se sentindo à vontade para colocar as dúvidas, né, que vem pela monitoria, às vezes vem direto para mim, tá certo? Então, não guardem as dúvidas, o conhecimento ele vai sendo solidificado, muitas vezes resolvendo dúvidas. Então, o objetivo, né, da expressão de proteínas recombinantes, a partir de uma construção recombinante de DNA, né? Então, produzir uma proteína codificada no gene, tá? Eventualmente em grande quantidade, se a gente está pensando, por exemplo, num biofármaco, aqui tem um exemplo, ó, o interferon beta humano recombinante, tá certo? E não só produzir em quantidade, mas também purificar. Se a gente olhar aqui nesse biofármaco, tá vendo que ele é injetável. Então, imagina o que você tem que purificar essa molécula para que ela esteja numa qualidade injetável. Tá? E lembrando, quando a gente está falando de biofármaco, nós estamos falando de moléculas complexas, tá certo? Que a gente não consegue sintetizar no laboratório como a gente sintetizaria, por exemplo, uma aspirina, tá certo? Por isso que a gente vai utilizar os organismos vivos, tá? Engenheirados como uma biofábrica para produzir essas proteínas na sua conformação estável, ativa, tá certo? E depois o esforço de purificar para que isso atinja o grau, né, de você poder ter aquele medicamento, aquele biofármaco injetado no paciente. Né? Então, aqui só para citar mais uma vez, né, tá aqui, ó,
o dogma central da biologia, né, da biologia molecular, a estrutura do gene que nós já vimos, eu falo lá, e aqui esse slide a gente já viu, vamos ver de novo agora, tá? Eu coloquei ele aqui, tá lá na aula, só para a gente guardar a importância que tem a gente poder saber manipular, ter as técnicas para poder manipular a produção de proteínas recombinantes, tá certo? Porque os usos são os mais diversos, tá certo? E aí entra aquilo que eu tinha colocado para vocês, de tentar correlacionar as preferências de vocês, né, que a gente colocou lá, com a biologia molecular, porque eventualmente você fala assim, a biologia molecular eu não gosto muito, mas às vezes encontrando a importância dela para você estudar ou conhecer melhor uma característica, tá? Que seja de um organismo, de uma doença, o que seja, tá? Aquilo você ressignifica, para usar um termo aí que se fala hoje em dia, você ressignifica a valorização daquilo que você está vendo. De repente você fala, poxa, tudo bem, não vai ser a coisa preferida para mim, mas tem uma importância, tá certo? E mais, vocês como formadores de opinião, com essa informação, vocês podem dialogar, tá certo? Primeiro, dentro do círculo próximo, família, próximo, mas também com a sociedade, dentro daquilo que a gente falou. Então, olha lá, várias serventias, digamos, em várias áreas do conhecimento, aplicações, muitas aplicações que a gente vai continuar falando ao longo do curso, tá certo? Então, isso, mas por que ele repete tanto? Gente, a gente vai repetindo porque vocês vão avançando com esse conhecimento da biomol, tá certo? Então, eventualmente, uma coisa que a gente fala agora só cita, depois você vai entender melhor e depois você vai elaborar mais e depois você vai começar a ter ideias a respeito daquilo. Tá? Então, olha aqui, outro exemplo de proteínas recombinantes, tá vendo? Várias proteínas aqui, nesse caso aqui, de uso médico-farmacêutico, tá certo? E isso, pessoal, para dizer o que para vocês? Que esse é um setor da indústria farmacêutica que desenvolve cada vez mais. É um setor que depois eu vou até atualizar, mas a última vez que eu vi, a indústria farmacêutica como um todo, ela era um business, isso aumentou já, que estava chegando em 800 bilhões de dólares por ano. Tá? E só o setor de biofármacos, ele já estava acima de 250 bilhões de dólares. Tá certo? Então, é um setor que vai aumentar muito, tá certo? Isso é oportunidade de emprego, oportunidade de formar pessoas como vocês, tá certo? Que podem trabalhar nessa produção de biofármacos aqui no nosso país, para baratear o custo, para aumentar a possibilidade do público utilizar, para colocar essas terapias no SUS, tá certo? Porque não adianta você ter um remédio maravilhoso, até hoje passando na frente da banca, tinha lá, não sei se era na Super Interessante, né? O remédio mais caro do mundo, aquele Solzen, tem um nome lá que eu não lembro agora, né? Que você fala assim, bom, tudo bem, né? Se questiona o preço, tá certo? Mas esses preços, a tendência deles é abaixar na medida em que mais profissionais, mais empresas estão trabalhando e pesquisando nessas áreas, tá? Então, etapas para a produção de proteínas recombinantes, também está lá na aula, tá certo? Então, tudo isso aqui a gente já viu. Olha que legal, como que isola o DNA, escolhe o vetor, o fragmento clonado, a transformação, a seleção dos clones, verificar se a proteína foi expressa, tá certo? Aí vai ter uma atividade que eu vou pôr para vocês, que é ligada ao biomol sertanejo, tá? Tem o biomol sertanejo, tem o funk, mas tem o biomol também. E a purificação de proteínas recombinantes, que é o que a gente vai ver mais em detalhe aqui, revendo rapidinho, olha lá, 35 tem que correr. Tá? Então, isso aqui tudo que a gente já viu, olha lá, como que você clona o seu gene de interesse a partir da célula que tem o gene que você quer, né? Aqui no caso, vamos expressar em bactéria, clona no vetor, transfere, transforma, expressa, tá? E você vai ter a proteína recombinante para poder, então, trabalhar a purificação, tá, pessoal? Na indústria farmacêutica, as etapas de purificação são normalmente etapas que oneram muito o custo final do fármaco, tá certo? Por quê? Porque é um desafio você conseguir uma purificação
mantendo a quantidade e a qualidade. Não adianta você começar de X e chegar lá, X dividido por 100, está super puro, mas a quantidade não atende aos seus clientes. Tá? E aqui, no caso, nesse gel aqui, eu falo lá na aula, então não vou ficar repetindo, né? Isso aqui é um extrato de uma célula não induzida, onde eu não induzi a produção da proteína recombinante lá, porque tem um promotor. Lembra que a gente falou lá na telha de clonagem? Escolhe o promotor. O promotor pode ser constitutivo, mas ele pode ser induzível. Olha, isso aqui é induzível. Tá? Não induzido, não produz a proteína. Induziu, olha a quantidade de proteína recombinante. Mas isso tudo aqui, olha, são proteínas, por exemplo, da bactéria. Eu não posso injetar isso, então eu tenho que trabalhar na purificação. Tá? Então, para isso, um dos artifícios muito utilizados é você fazer construções de fusão, tá? Para gerar essas proteínas de fusão, que tem essas etiquetas, esses tags, para facilitar a purificação. Tá? Eu não vou falar disso porque está lá na aula. E aqui eu só coloquei para mostrar para vocês o que a gente viu lá, até coloquei aqui, ó, o vetor, né? Nesse caso aqui, ó, está clonado o gene, e eu coloquei em vermelho aqui, eu explico lá. Tá? O tag, esse tag aqui é a glutationase transferase, que é uma enzima, e isso aqui é clonado no DNA, tá? Mas aí você tem que fazer uma fusão, tá? Então os códons têm que ser mantidos para que o RNA mensageiro contenha os códons codificando corretamente tanto o tag quanto a sua proteína de interesse. E entre o tag e a proteína de interesse, né, a sequência que codifica a proteína de interesse, tem aqui, ó, um sítio de clivagem de uma protease que você vai utilizar no final da purificação. Tá? Então, aqui mostra o sistema. Gente, não entendi alguma coisa, aparece para resolver, não guarda essa dúvida. Fala assim, mas eu nunca vou trabalhar nisso. Tá certo? Não vou fazer isso no laboratório, mas você pode ser o gerente de uma linha de produção do biofármaco, tá certo? Que tem um clone lá que expressa o biofármaco, e você vai ter esse desenho aqui, você vai ter que discutir com as pessoas que estão lá na linha de produção, então você tem que saber, sim, desse assunto. Né? Aqui está o esqueminha que eu mostrei para vocês, né? Aqui a produção da proteína de fusão, eu cheguei até a fazer aqui, né, a transcrição, está tudo explicado, se tiver dúvida, venha perguntar, tá certo? Tem um monte de vídeo no Unifesp que mostra isso. Eu falei, não, eu quero fazer para os alunos uma coisa que eu fiz para vocês, né? Então, é isso. Olha o Bob, esse Bob aqui, vocês viram no meu kit de clonagem lá, presencial, né? Que, na verdade, é o ribossomo, né? Então, aqui, se eu estou fazendo uma expressão em bactéria, a transcrição e a tradução são concomitantes, eu vou, então, produzindo RNA mensageiro e já traduzindo a proteína de fusão. Está tudo explicadinho aqui, tá certo? E aqui eu vou mostrar, eu não coloquei lá, mas eu vou colocar depois, é um stop motion que eu fiz mostrando isso. Então, vamos ver se vai funcionar aqui, mostrando a transcrição. Olha ali, a RNA polimerase reconhece o promotor, em amarelo são os nucleotídeos, aí vai começar transcrever o RNA mensageiro, tá? É em bactéria, então o ribossomo já vai traduzindo a proteína de fusão, tá certo? O RNA vai ser degradado, então aqui nós temos a proteína de fusão. Aqui em escala menor é a protease que vai clivar entre o tag e a nossa, desculpa, a proteína, o tag e a proteína desejada, e aí a protease que vai liberar, e com uma última cromatografia de filtração a gente consegue purificar. Tá? Então, aqui, isso aqui também, sabe? Eu que fiz na minha casa, esse sisteminha aqui, olha, na minha... acho que em 2018, para mostrar aqui em escala a coluna de afinidade, tá vendo? São esses beads, né, essas bolinhas, que tem, então, um composto aqui que reconhece por afinidade o tag, tá certo? Nesse caso aqui, a gente está falando da glutationa, que está presa aqui, e da glutationase transferase, que é a enzima, tá certo? Que reconhece especificamente a glutationa, e a glutationase transferase está fundida com a proteína de interesse, que está aqui, olha, tá vendo? Eu tenho proteínas que eu quero me libertar delas para purificar, mas a minha proteína de fusão, ela se liga especificamente na coluna de afinidade, tá certo? Então, eu tenho aqui, olha, a minha célula, por exemplo, produziu em grande quantidade a proteína recombinante de maneira intracelular, tá certo? Então, eu tenho aqui todo o conteúdo celular e o meu interesse são as proteínas recombinantes de fusão,
tá certo? Aí eu vou fazer a cromatografia de afinidade para poder me liberar dos contaminantes, tá certo? E ficar com a minha proteína de fusão ligada na matriz da coluna de afinidade. Então, isso está tudo explicadinho aí. Quem não entendeu alguma coisa, pergunta. E aqui é um stop motion que eu fiz, que depois eu vou postar lá, mas eu não tinha mostrado, mostrando isso, tá? Então, está aqui o lisado celular, tá certo? Todo o componente com as proteínas recombinantes produzidas em grande quantidade. Aí eu injeto na coluna e olha lá, a proteína de fusão vai se ligando especificamente e as impurezas vão passando, vão sendo eluídas lá e vão sendo eliminadas, tá certo? Uma vez que eu tenha a minha proteína de interesse de fusão ligada, tá certo? Eu coloco o ligante, que aqui no caso vai ser a glutationa S-transferase, porque essa ligação aqui ela não é covalente. Então, tem um equilíbrio estequiométrico que desloca a proteína de fusão e eu vou recolher em frações depois lá no final da minha coluna, tá certo? E aí, o que eu tenho, gente? Eu tenho, então, uma fração com a proteína de fusão, que eu não posso injetar no paciente, porque ele vai ter um choque anafilático, eventualmente, porque o TAG é uma coisa estranha, tá? Não é reconhecido como algo que vai fazer bem para a pessoa, vai dar uma reação, tá? Então, aí eu vou tratar com a protease específica, que eu já vi isso lá atrás no design da minha construção, que a gente está falando isso desde o começo. Então, vamos integrar tudo isso. A protease, então, ela vai clivar especificamente, vai liberar o quê, gente? A minha proteína recombinante de interesse, tá certo? E aí, o que eu faço? Aqui, ó, aqui mostra a protease quebra, tá? Então, aqui todo o processo. E aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma segunda cromatografia, que não é de afinidade. É uma cromatografia chamada de geofiltração ou peneira molecular. Ela separa as moléculas por tamanho, tá certo? Então, as moléculas maiores, elas passam em volta da matriz e eluem em frações em primeiro lugar. Quando eu estou, imagino que tem um fluxo de líquido ali, né? Então, em primeiro lugar, vão eluir as proteínas recombinantes do meu interesse e nas frações subsequentes vai ter o tag que não me interessa. Tá? Então, com isso, eu tenho a purificação da minha proteína desejada, que aí vai passar por todos os testes até ser envasada e poder ser distribuída, tá certo? E aqui tem uma análise, é bem interessante a gente olhar aqui, como a gente vê isso no gel de proteína, no SDS-PAGE, tá certo? Então tá aqui, olha, não induzido, extrato celular não induzido, extrato celular induzido, tá aqui a minha proteína de interesse, tá certo? Depois eu purifico na coluna de afinidade, então tem a proteína de fusão, tá? Aí eu trato com a protease e eu vou ter aqui a GST, que é o tag, e a proteína recombinante, tá certo? Depois que eu faço a digestão, e depois dessa etapa eu passo na cromatografia de geofiltração para poder purificar somente a minha proteína de interesse. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho, que é bem rápido mesmo, e vão colocando dúvida aí, tá? Esses vídeos aqui eu também não tinha colocado. Tá dando para ver, Bianca, o vídeo da cromatografia? Tá sim. Então vamos lá. Olha, essa é a cromatografia de afinidade, é aquela que eu fiz, tá certo? Essa aqui é um vídeo da internet. Então, olha, eu tenho as proteínas aqui, 3 proteínas diferentes. Proteins bind specific ligands. This property enables us to separate specific proteins of interest from others in a mixture. An elution column is filled with a resin matrix with the ligand coupled to it. A mixture of proteins is passed through the column, and our protein of interest binds the immobilized ligand molecules and is captured by the matrix while the rest flow out of the column. Next, a lot of free ligand is added, which competes for binding to the captured protein on the matrix. The free protein-ligand complexes can then flow out of the column. A single pass through the column can achieve 1,000-fold purification or more. Beleza? Então, essa é a cromatografia de afinidade. A geofiltração, gente, tem 7 segundos. Tá certo? Espera aí, alguma coisa entrou aqui. Tem gente que tem milhas.
Eu não viajo por falta de dinheiro mesmo. Vamos lá, pessoal. Ó, a geofiltração, como eu falei para vocês, ela separa por tamanho, não tem interação ali específica com a coluna. E nesse caso aqui, olha, isso aqui é um bead, é uma bolinha que compõe a resina, né? O empacotamento lá da coluna. E o que acontece, pessoal? As moléculas menores, elas podem entrar nesses poros. Vamos imaginar como se fosse uma pedra pome, aquela pedra de raspar o pé. Eu sempre olho aquilo como uma esponja. Então, as moléculas pequenas, elas vão passar dentro, elas vão gastar mais tempo para passar pela coluna, e as maiores passam por fora e vão mais rápido. Tá vendo? Então, com isso, a gente vai eluindo lá embaixo e... vou colocar de novo, né? E aí, o que a gente tem nesse caso nosso aqui? Nas primeiras frações vai sair a nossa proteína recombinante de interesse. Tá certo? Então, aqui também, próximo vídeo não quero, cancela. E agora eu vou parar a apresentação e eu queria saber de vocês se vocês acharam útil esse sisteminha, né? Porque isso, gente, usa demais, tanto no laboratório quanto na indústria, nessas cromatografias, purificação, tá certo? E são, assim, quando a gente fala de biofármaco, são linhas de produção para os melhores profissionais. São vocês, né? Eu já estou vendo lá na frente, tá? Porque é isso, vocês serão os melhores profissionais. Então, agora nós vamos começar o nosso Senado molecular, tudo bem? Vamos lá, Bianca? Bianca, apareceu mais alguém? Vamos só fazer uma chamadinha aqui. Grupo 5 tem alguém representante? Apareceu, Pro. Só faltou o grupo 19 e o 13 mesmo. O 5 quem seria? 5... É a Caroline. Carol. Caroline. Grupo 11. Grupo 11 é a Giovana. Giovana. O 13 não tem, né? O 21. O 21 tem também. É a Beatriz. Beatriz. Ô, professor, Bom, aqui o 19, vai né? sair no final. Você pode me colocar como senador do 21? Desculpa, pode falar? É o Gustavo, né? Isso, é que a gente conversou, ela viu que eu não ia conseguir ficar, teve um probleminha. Aí você pode me colocar como do 21? Ó, gente, tá vendo como é legal a gente trabalhar em grupo? Por isso que eu gosto, sabe? Em grupo a gente sempre é melhor, a gente se diverte mais também, às vezes. Então só ficou faltando o 13 e o 19 que não tinha mesmo. Então vamos começar o nosso Senado, gente? Professor, eu tô aqui pelo 13, professor. Eu tô de senador. Guilherme, isso. Desculpa, Guilherme. Mas então, aconteceu um imprevisto aqui em casa, só tem eu pro grupo hoje. Eu não sei se eu consigo até o final. Eu aviso qualquer coisa, mas é isso aí. Vou ver até quando posso. Guilherme, conte com a gente. Não, se você tiver que sair, não tem problema, tá bom? Mas muito obrigado de você estar aqui no nosso esforço aqui. Vamos começar então, pessoal, que nós vamos ter que mandar abraço. Não, estamos até com tempo bom. Vamos lá então. Olha, na questão Bota o Guilherme primeiro, professora. Já fala. Como? Troca a ordem, bota ele em primeiro, assim, ele não tem que ficar, tadinho. Pode ser, é mesmo. Aí Vamos você lá. bota ele e mas segue. organizado hoje, gente. É o grupo 13, né, Guilherme? Aí é a discussão do final, mas então, não tem como passar a gente pra frente, porque a gente ficou como 6 grupos da discussão do final, então nem rola. Ah, entendi, eu não me atentei a isso, verdade. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, mas o grupo 13 não foi sorteado. Porque é o seguinte, são 17 questões. Ai, gente, eu fiz uma... Mas tudo bem, não tem problema, não. Tá certo? Você vai me ajudando, Guilherme. Porque o que aconteceu, gente? É isso aqui que eu preciso falar para vocês. Eu comecei naquela coisa de falar, poxa, são 23 grupos, eu tenho que fazer 23 questões. Aí o que aconteceu? Na verdade, é muita questão. Tá certo? Com essa coisa de que todo grupo tem que responder uma pergunta. Eu falei, não, Júlio, não é isso. Tá? Não vamos nos apegar nisso. O importante é a gente ter questões que abarquem, né, que completem tudo o que foi feito, tá certo? E aí, inclusive,
tendo menos questões, dá tempo para eu poder, por exemplo, fazer uma discussão dessa que eu fiz, ou a gente fazer uma discussão mais no final, porque senão a gente fica só respondendo questões, e às vezes tem questão redundante, tá certo? Então, a ideia aqui foram 17 questões, eu sorteei, né? E tem os grupos que não vão responder, mas que podem ajudar. Por exemplo, aqui, ó, grupo 10, grupo 11, grupo 13, grupo 17, 20 e 21. Não tem questões para vocês responderem, mas vocês podem entrar aqui na discussão, tudo bem? Então, vamos começar lá da questão 1. Gente, se alguém achar que tem algum problema, ponha lá para gente. Vamos começar. Questão 1, grupo 4, senadora Maria Fernanda. Tudo bom, senadora? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Gente, esses enunciados, eles são grandes, tá certo? Por que isso? Porque eles servem para a gente discutir. Então, eventualmente, não entender uma parte do enunciado, pergunta. Se não quiser perguntar aqui, fala, ó, professor, lá no Reensina, a questão X, eu não entendi essa parte. Vamos lá. Tá? Aos poucos a gente vai chegando lá. Antes de iniciar a expressão de uma proteína recombinante, insulina humana, a partir do gene da insulina humana clonada em vetor plasmidial, né, que vai expressar em bactéria E. coli, a construção de DNA. A construção de DNA sob controle de um promotor reconhecível na bactéria hospedeira deve ser checada por mapa de restrição e sequenciamento de DNA, garantindo que a expressão será correta para gerar um medicamento biológico, biofármaco, injetável em humanos, após aprovação em todas as etapas de controle de qualidade. Vocês entendem como verdadeira ou falsa essa questão, senadora? A gente colocou como verdadeira, porque é a partir do mapa de restrição e do sequenciamento do fragmento amplificado, que é possível observar se a clonagem está correta e se teve alguma mutação que pode interferir no produto final. Exatamente. E aí, então, já vou colocar a outra reflexão final, né? As TAC polimerases colocam bases erradas quando replicam o DNA in vitro e in vivo. A gente colocou que, tanto in vitro como in vivo, as TAC DNA polimerases podem colocar esses nucleotídeos errados, podendo gerar mutações com frequências definidas, sendo que in vitro ocorre com mais frequência esses erros. A taxa de erro é por volta de 1 a 20 vezes 10 elevado a menos 5 por par de base. E já em vivo, as taxas de erro são mais baixas. Para bactérias, por exemplo, a taxa é de 5 vezes 10 elevado a menos 10, e para mamíferos é de 5 vezes 10 elevado a menos 11. Olha que interessante isso, né, senadora? Por que isso, gente? Por que in vitro erra menos? Porque in vitro, a célula tem mais controles ali, justamente porque ele vai estar replicando, né, a DNA polimerase, o patrimônio genético, tá certo? O interesse ali é errar o menos possível, porque se erra e faz uma mutação que vai trazer uma desvantagem, o organismo resultante daquilo não vai sobreviver, pode não sobreviver. Já in vitro, tem sim essa questão de que, no caso ali, se a gente vai fazer uma PCR, as TAC polimerases, elas erram com mais frequência, tá certo? Então, ali no caso, tem uma tabelinha lá, né, senadora, que mostra as TAC polimerases in vitro, e por isso que a gente tem que sequenciar, não adianta só fazer o mapa de restrição, se eu quiser expressar uma proteína recombinante ou fazer um organismo transgênico, tá? Por quê? Porque as mutações podem ser pontuais, então eu tenho que fazer o sequenciamento do DNA, que a gente vai ver numa próxima aula, em breve, tá? Então, na verdade, como que a gente faz? Existe, lógico, né, as empresas, como eu falei para vocês, elas têm um portfólio enorme, um cardápio de enzimas, de ferramentas, e no caso das TAC polimerases também. Então, a gente tem as TAC polimerases, que a gente pode dizer assim, as TAC polimerases que a gente usa mais corrente no laboratório, tá certo? Porque não é aquela que eu vou usar para fazer um organismo transgênico ou fazer um biofármaco, tá certo? Então, essas podem errar mais, mas a gente tem as TAC polimerases, que são as de alta fidelidade, são as high fidelities, tá certo? Então, quando você vê lá uma TAC que chama Hi-Fi, significa o quê, gente? Significa que aquela TAC polimerase, ela tem capacidade de corrigir
um erro que ela possa introduzir, que é o que acontece dentro da célula, tá certo? Por quê? Porque a DNA polimerase, a gente já viu isso também numa outra aula, né? E se a gente lembrar da replicação, ela tem o quê, gente? Ela tem atividade de polimerase, 5' 3', e ela tem uma atividade de exonuclease, ela pode tirar o nucleotídeo de 5' para 3', que é essa atividade de correção. Se ela vai lá e coloca um C onde tem um T no molde, tá certo? Ela pode voltar, porque está lá de 5' para 3', ela remove aquele nucleotídeo errado e coloca um novo. E, além disso, ela tem desculpa, 3' para 5', que é a que corrige. E ela tem a 5' para 3'. Professor, ela utiliza tá dentro da... travando bastante. Será que é aqui? O meu tá travando aí, pessoal? Não tá, não. Para mim não tá. Normal desse lado. Vão me avisando, tá? Vão me avisando. Então, o que acontece, gente? A TAC High Fidelity, ela tem essa subunidade a mais que permite a TAC corrigir se ela colocar um nucleotídeo errado, tá? Já a TAC que a gente usa normalmente no laboratório para fazer outras coisas que não exigem tanta fidelidade, ela adiciona e vai embora. Ela não corrige, tá? Inclusive, tem até uma performance que eu ainda quero fazer para fazer até o fim do ano, vamos ver do semestre, para mostrar ela fazendo isso. Vamos ver. Mas acho que ficou claro isso, né, gente? A gente tem, então, ataque que não corrige e ataque high fidelity. Se eu quero fazer um biofármaco, se eu quero fazer um organismo transgênico, eu vou usar um ataque high fidelity, para que a chance de que haja um erro ali seja o menor possível. Então, expliquei direito, senadora Maria Fernanda? Explicou sim, explicou perfeito. Tá, porque se eu explicasse, falar, professor, explicou, mas está meio confuso. Vocês falem, por favor. Vamos lá. Questão 2, o grupo... Professor. Oi, pois não. Rapidinho, o senhor não quer que eu apresente o formulário para ficar mais fácil do pessoal acompanhar? Pode ser, porque eu não estou apresentando nada, eu estou com... Mas aí o senhor consegue então ficar vendo a tela e eu apresento. Eu nem vou ver. Por favor, Bianca, faz isso, porque eu não vou ver a tela, que eu estou com o Word aqui com as questões. Ah, tá bom. E aí eles vão acompanhar. Porque como os enunciados são grandes, é bom mesmo a gente não só ouvir, mas ler. Perder. Isso, tá bom? Então, só esperar você projetar aí. Olha, gostei disso, tá vendo? Gente, isso que eu gosto, viu, de vocês. É um sucesso. Ótimo. Então, vamos lá. Questão 2, grupo 14, senadora Larissa. Tudo bom, senadora? Tudo bom, professor. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, senadora. Após o reconhecimento do promotor pela RNA polimerase e os fatores de transcrição corretos, a transcrição do gene é ativada, gerando o RNA mensageiro, mRNA em inglês, que é composto unicamente da região codificadora, e que será traduzida no ribossomo, dando origem à proteína recombinante expressa. Isso seria verdadeiro ou falso? Bom, nosso grupo chegou à conclusão que é falsa, e a gente fez um textinho explicando, e eu vou ler. Embora o pré-RNA mensageiro sofra splicing onde há remoção dos introns e a permanência apenas dos exons, que são as regiões codificadoras, o RNA mensageiro também é formado pelas regiões 5' UTR e 3' UTR, que são regiões não traduzidas. Perfeito! Ótimo! Exatamente, pessoal. O RNA mensageiro não é só a região codificadora. Tem a região 5' não traduzida, tá? Ou seja, uma sequência que não vira aminoácido, né? Não codifica aminoácido, e a região 3' também não traduzida, tá certo? E aqui, deixa eu ver aqui para eu não dar nenhum spoiler aqui, porque a gente vai, quando a gente fala lá, tá. Vamos indo lá para frente. Obrigado, senadora, porque às vezes eu me empolgo e eu falo a resposta da que vem lá na frente.
Tá? Então, vamos lembrar disso. O RNA mensageiro, além da região codificadora, ele tem uma região, a 5' e a 3' que não codificam, tá? E que eu já posso antecipar isso sim, que são regiões relacionadas à estabilidade, tá certo? Do RNA mensageiro e também os sinais de que ele está maduro para ser traduzido em proteína. Então vamos lá, sequência 3, pergunta 3, senador Daniel, do grupo 23. Boa noite, senador. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. Vamos lá. A sequência Shine-Dalgarno, presente no promotor do gene, permite o reconhecimento do RNA mensageiro pelo ribossomo para a tradução da proteína codificada. Bom, nosso grupo acredita que essa afirmação seja verdadeira, porque essa sequência Shine-Dalgarno, ela está presente no RNA mensageiro, que está contido na região de promotora do gene, né? E ele tem a função de, de certa forma, avisar o ribossomo, né? Para iniciar a tradução, da proteína. Daniel, tem uma pegadinha nessa questão. Bianca, vou pedir por gentileza para você descompartilhar para eu mostrar uma figura aqui para a gente elucidar isso. Tá? Tem uma pegadinha nessa questão aí, que eu vou mostrar agora. Vamos lá, eu vou compartilhar, é rapidinho. Até porque, gente, eu vou mostrar para vocês a figura que eu tenho mais orgulho, porque se tem um professor que não sabe desenhar nada na lousa, é uma pena, porque adoraria, sou eu. Dá para ver a figura aí, da estrutura do gene? Então, vamos lá. Olha lá, Daniel. A sequência Shine-Dalgarno, né, ela é um sinal para o ribossomo, né? Então, ele está antes do códon aqui de iniciação, tá certo? Ela é reconhecida lá no ribossomo. Então, essa sequência Shine-Dalgarno, ela está presente aqui, olha, na região 5' não traduzida do RNA mensageiro. E qual que é a pegadinha do nosso enunciado? Falar que a sequência Shine-Dalgarno está na região promotora. Porque, na verdade, a região promotora, ela é fundamental, ela que controla a transcrição do gene, tá certo? Mas ela não faz parte do transcrito, ela não está no RNA mensageiro. Tá certo? Então, olha aqui, ó, região promotora, aqui está o início de transcrição, onde tem a primeiro ribonucleotídeo aqui do RNA mensageiro, então tem a região 5' não traduzida, onde tem o Shine-Dalgarno, região codificadora e 3' não traduzida. Esse RNA aqui, estando maduro, ele vai para o ribossomo, e lá o ribossomo, na hora que ele encontra essa sequência Shine-Dalgarno, ele fala, opa, esse é um RNA que está pronto para ser traduzido. Ficou claro aí a pegadinha? Ficou. Isso foi, inclusive, o ponto que eu mais tive dúvidas, porque lendo a resposta eu tava assim, é tudo verdadeiro, mas essa frasezinha que estava na região promotora foi o que me deu dúvida. Isso. Mas eu fui pesquisar em fontes, e eu encontrei alguns desenhos que parecia que o RNA mensageiro estava na região promotora. Então, é isso que me induziu a pensar que, por o RNA mensageiro, por esses desenhos estarem assim, que talvez estava tudo incluído, mas agora eu entendi a diferença. Mas você vê, né, Daniel, essa questão, assim, você coloca uma pegadinha ali, a gente relabora e isso avança o nosso conhecimento, né? Porque se você falar, tem lá, não respondeu, às vezes isso fica uma resposta correta que não fixa o conceito, que é um conceito importante. A hora que estiver ali na frente, numa outra questão, eu vou voltar a falar disso. Então, acho que, Bianca, você pode voltar a compartilhar, por favor. Obrigado, viu, senador? E agora nós vamos para a questão 4 do grupo 18. Então, é a senadora Giovana. Senadora, boa tarde é ótimo. Boa noite, senadora. Boa noite. Dentro do estúdio de TV, a gente não sabe mais nada. Vamos lá, senadora. As proteínas recombinantes, embora com muito potencial, até hoje só atende à pesquisa básica, com potencial de aplicação em saúde humana ainda não desenvolvido. Vocês entenderam como verdadeiro ou falso? Então, a gente colocou que é falso. Ai, professor, desculpa os latidos. Imagina.
É assim mesmo. Colocou que é falso, porque as proteínas recombinantes já são usadas na saúde, como a insulina e os anticoagulantes, que foi falado na aula, e em algumas vacinas, como a da hepatite B, que é usada desde os anos 80, e agora tem uma em estudo para a Covid. Exatamente. Né? Você vê lá na década de 80 já teve a insulina e só veio aumentando conforme a pesquisa foi evoluindo, o conhecimento foi evoluindo, cada vez mais aplicação em saúde humana vem sendo desenvolvida a partir das proteínas recombinantes. Eu tive vontade de cantar, sabe aquela música? Oh, let the dogs out! Oh, let the dogs out! Gente, aqui tem que valer de tudo, né? A gente está no mundo real. Então, Então, aí eles estão fazendo parte da aula. Ó, vamos para a questão 5, a senadora Caroline. Senadora, boa noite. Boa noite, professor. Vamos lá. A produção de proteínas recombinantes acontece em várias etapas. Isso é verdadeiro ou falso, senadora? É verdadeiro. Verdadeiro, né? A gente acabou de ver lá, desde a clonagem, expressa, purifica, e agora o complemento para o Senado. As etapas e as respectivas utilidades nessa produção e exemplos de biofármacos recombinantes. É bem sintético, viu, senadora? Uhum. Então, as etapas são isolar e preparar o DNA, escolher o vetor apropriado, introduzir o fragmento de DNA que deseja clonar nos vetores de clonagem para formar o DNA recombinante, inserir esse DNA recombinante na célula hospedeira, selecionar e identificar as células que incorporaram o DNA recombinante, verificar se as proteínas foram expressas, purificar as proteínas recombinantes. Em relação às utilidades, elas são muito úteis em várias áreas diferentes, como na terapia gênica, por exemplo, que tem a possibilidade de introduzir um gene em organismo e corrigir doenças genéticas, também no melhoramento animal e vegetal, na criação de modelos animais, que são bons para estudar a estrutura, a regulação e função de um gene, que facilita o entendimento fisiopatológico de doenças. Agora, como exemplos de biofármacos, eu peguei 2 exemplos de biofármacos. Um eu já tinha ouvido falar bastante no meu trabalho, que é o trastuzumab. É um anticorpo monoclonal que é indicado para o tratamento de câncer de mama inicial HER2 positivo. Ele também é utilizado em combinação com outros medicamentos para outros tipos de câncer, sem ser o de mama, mas o de mama é geralmente mais utilizado. Tem o abatacept também, que é uma proteína de fusão recombinante e utilizada para o tratamento de artrite reumatoide adulto e infantil. Muito legal. Senadora, você não precisa falar não onde você trabalha, mas se você... Gente, o legal... Lógico, cada turma tem o seu charme, né? Mas um grande charme que eu acho da turma da farmácia noturna é o fato de muitos de vocês trabalharem, trazer essa experiência, né? Você falou que já ouviu falar no seu trabalho, porque ouviu falar de falar ou vocês produzem ou trabalham com esse tipo de molécula? Eu trabalho num centro de estudos e pesquisas de oncologia e hematologia. Então, é pesquisa clínica, né, na área de pesquisa, e tem esse medicamento é muito utilizado na pesquisa para tratamento do câncer mesmo, combinado com outros medicamentos. Então, geralmente, esse é um medicamento, a droga comparativa, a droga comparativa, e aí outros medicamentos que são as drogas investigacionais, né? Muito legal, muito interessante. Você vê essa área com potencial, assim, digamos, de desenvolver no Brasil, de precisar de profissionais gabaritados como vocês? Como que você vê isso? Nossa, demais. Eu vejo muito que é o futuro, assim, porque é uma área que eu percebi que está crescendo muito. Eu não tinha ideia da quantidade como é um centro de oncologia só, eu não fazia ideia antes de entrar a quantidade de estudos que tem para drogas diferentes. Então,
é um futuro muito próspero, assim, imagino, para novas descobertas de fármacos. E a biomol tem um papel importante aí, você identifica? Demais, com certeza. Opa, gostei. Obrigado, viu, senadora? Obrigada eu, professor. Boa noite. Ótimo. Boa noite. Questão 6, senadora Natália. Boa noite, senadora. Boa noite, professor. Vamos lá, tem um enunciado grande. Seu projeto implica em clonar a região codificadora de um gene utilizando o PCR, então você vai amplificar o PCR, usando adaptadores de clonagem, tá? Que são os primers, os óligos lá, ou óligos, né? Com sítios de restrição, igual ao professor Marcelo, adequados para a inserção da construção no vetor plasmidial. Até fiz aqui, ó. Tá aqui e tal, você põe lá o adaptador. Seu projeto visa a expressão de um biofármaco, fator de coagulação humano, em glândulas mamárias de cabra transgênica. Obtida a construção desejada, ela deve ser checada por mapa de restrição e sequenciamento de DNA do inserto, né? Ou amplicon, no caso do PCR, ou gene clonado, para verificar se a PCR não inseriu mutação indesejada na sua construção. Verdadeiro ou falso? Professor, eu fiquei um pouco em dúvida, mas no final a gente discutiu e acha que é falsa, porque para ver se tem mutação indesejada, a gente sabe que o sequenciamento de DNA ele funciona e é adequado. Só que o mapa de restrição, eu acredito que não. A gente acredita que o mapa de restrição é uma etapa antes de se fazer a construção. Então, ele não permite ver se tem alguma mutação. Ele é só para escolher as enzimas de restrição. E para ver se aconteceu alguma coisa assim errada, não é pelo mapa de restrição, e sim pela eletroforese. Então, aqui, viu, senadora, eu, na verdade, eu elaborei nessa questão como sendo verdadeira, tá? Aí, lógico, uma questão da interpretação, né? Se tem um enunciado desse tamanho, por isso é que eu falo, gente, acertei, errei, anota, não é isso que importa, o que importa é isso que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Porque vocês estão se aplicando, estão fazendo, isso é o que importa para a gente, tá? Mas aí, no caso, quando a gente fala assim, eu vou fazer o controle de qualidade, tá? Da construção que eu obtive, tá? Normalmente é mapa de restrição e sequenciamento. O mapa de restrição é importante, por quê, gente? Porque às vezes você vai clonar um fragmento, vamos supor que você vai clonar um tipo de enzima, e você pode ter concatêmeros do mesmo fragmento, vai ligar um no outro e vai ligar no vetor, tá certo? Então você checa primeiro por mapa de restrição, uma checagem inicial, para ver se entrou só uma cópia do seu gene e se tudo corresponde a priori ao que você desenhou, tá? Você sabendo lá os sítios de restrição que tem, você corre o gel e fala, ó, tem o padrão que eu espero para essa construção. Maravilha. Só que agora eu tenho que passar uma etapa posterior do controle de qualidade, que é o sequenciamento pelos motivos que a gente falou. Tá certo? Então, em geral, quando a gente está falando dessa checagem da construção, para você fazer aí um biofármaco, ou colocar uma terapia gênica, ou fazer um OGM, você vai fazendo as construções, vai checando por mapa de restrição, e depois que você chega na construção que você deseja, a etapa, digamos, refinada é o sequenciamento do DNA da construção inteira. Tudo bem, senadora? Professor, eu fiquei justamente em dúvida por causa disso, porque, tipo, para verificar se o PCR fez alguma mutação indesejada, é depois, não é? Não, então, o PCR, você não vai ver isso agora, você não vai sequenciar, você vai, na verdade, você não sabe, ele pode ter colocado ou não, mas primeiro você vai clonar para obter a sua construção desejada no seu vetor, tá certo? Clona lá o vetor, vamos supor, tá aqui o meu produto de PCR, tá certo? Tá aqui o promotor, região codificadora e terminador. Clonei, tá certo? Chequei que ele entrou direitinho, então aqui tá o promotor, tudo correto. Ele entrou uma cópia só, perfeito. Uma vez pronto a sua construção, você vai para essa etapa do sequenciamento, tá certo? Que seria, então, vamos dizer assim, uma última checagem mais fina do controle de qualidade da sua construção, para ver se não tem nenhuma mutação.
Tudo bem? Júlio, eu acho Oi. que a dúvida aí tá gerando é no enunciado mesmo, porque do jeito que tá escrito dá a entender que tanto o sequenciamento quanto o mapa de restrição verificam mutações. E as mutações você só vai verificar Ele pelo deve ser checado sequenciamento. por mapa de restrição e sequenciamento. Ah, tá. Na verdade é porque o mapa de restrição, talvez eu devia ter colocado uma vírgula aqui. Mapa de restrição, vírgula, e sequenciamento para verificar. Eu acho que é um problema da Acho que vírgula. gerou essa confusão aí, só por É. isso. Gente, agora você imagina um professor que faz isso numa prova, e aí você vai lá, entende uma coisa e erra a questão. Lógico, tem correção de prova, tem tudo isso depois. Mas isso para mostrar o quê, gente? Que todo mundo erra, tá certo? Então aqui, olha, e por isso que eu estou gostando dessa questão da gente poder dialogar aqui, tá certo? Por quê? Pô, eu posso ter uma compreensão do que eu estou lendo, mas de fato, a hora que eu coloco aqui, ela deve ser checada por mapa de restrição, vírgula, e posteriormente por sequenciamento para verificar. Aí ficaria legal, né? Isso, professor. Eu acho que foi essa exatamente a questão. Porque o mapa de restrição é por antes e depois... sequenciamento, é isso mesmo. Já vou até colocar aqui, porque depois nas próximas turmas eu já falo isso. Entende que seria super injusto, vamos supor, você faz a questão e pronto, o professor que faltou colocar isso no enunciado. Mas ficou claro agora para todo mundo, inclusive para o professor, que pode completar? Vamos lá, olha. Obtida a construção desejada, ela deve ser checada por mapa de restrição e, posteriormente, por sequenciamento do DNA clonado para verificar se a PCR não inseriu mutação indesejada na construção. Agora ficou bom, não ficou? Ficou bem melhor. Ficou, né? Acho que aí não fica sem dúvida. Você vê? Não é fácil, não. Mas por isso que a gente discute aqui. Obrigado, viu, senadora? Obrigado, Miriam. Vai melhorando. Questão 7, o grupo 9, senadora Maria Cecília. Boa noite, senadora, e todo o grupo 9. Professor, a Maria Cecília disse que teve que sair e ela colocou a resposta do grupo dela aqui no chat. O senhor quer que eu leia? Então vamos lá. Bianca, você que está falando? Isso, é. Bianca, então eu vou ler o enunciado. A região promotora... Posso ler? Pode. Vou ler, tá bom. A região promotora da sua construção localiza-se a 3 linhas da região codificadora e corresponde a uma espécie de interruptor que mantém a expressão gênica desligada ou ligada e que, quando ligada, pode modular a transcrição do gene da maneira que você escolheu no design da sua engenharia genética, ou seja, de pouca ou muita produção de RNA mensageiro transcrito. A região promotora regula em cis a expressão gênica. Ela respondeu assim: é falso porque os elementos regulatórios da ação cis são diretamente ligados aos fatores transcricionais de sinalização. E mesmo que a expressão seja trans, ela precisa passar pela região promotora também. Você pode ler de novo? Eu me confundi aí com um pouco. Ela falou: é falso, porque os elementos regulatórios de ação cis são diretamente ligados aos fatores transcricionais de sinalização. E mesmo que a expressão seja trans, ela precisa passar pela região promotora também. Na verdade, assim, não existe expressão cis ou trans, tá certo? Existem elementos que regulam a expressão gênica, né, que contribuem ali, que podem agir em cis ou em trans. Então, assim, um elemento aí que ela colocou correto é que a região promotora está relacionado com a regulação em cis, tá certo? Então, em cis significa o quê? Que é do lado da região codificadora. E a pegadinha aqui do professor está ali logo no começo. A região promotora da construção localiza-se a 3 linhas da região codificadora, tá certo? A 3 linhas, que é lá no final, é a região terminadora, né? Que a gente lembra a gente sempre mostrou, né? Promotor, região codificadora e terminadora, indo de 5 linhas para 3 linhas, tá? Então, a região promotora, ela sempre está posicionada a 5 linhas da região codificadora.
né? E realmente corresponde ao interruptor, que pode estar ligado ou desligado. Quando está ligado, essa transcrição pode estar modulada para, na verdade, transcrever, né? Sintetizar muito RNA mensageiro ou pouco RNA mensageiro, né? E essa região, por estar justamente a 5' ali do lado da região codificadora, é uma região cis-reguladora. O cis é o que está próximo. Ficou claro, pessoal? Bom, tá gravado aí, né? Nós estamos gravando. Depois a senadora pode olhar isso. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui para a gente. Vamos continuar, porque aqui vamos continuar elaborando essa questão da transcrição e dos fatores de transcrição. Questão 8, senadora Giovana. Boa noite, senadora. Boa noite, professor. Dá para me escutar bem? Perfeitamente. Olha, eu vou ler aqui, então, questão 8. Fatores de transcrição são proteínas de ação em trans na expressão gênica, pois são codificados, né, em qualquer ponto do genoma, e quando expresso, as proteínas resultantes, que são os fatores de transcrição, difundem-se até serem recrutadas pela RNA polimerase posicionada na região promotora do gene, formando o complexo de transcrição e iniciando a síntese do RNA mensageiro expresso. Como vocês entenderam esse enunciado? O meu grupo chegou à conclusão que essa alternativa ela é falsa por alguns motivos, né? Primeiro porque ali no começo fala que os fatores de transcrição são proteínas de ação em trans, na expressão gênica, quando na verdade eles são proteínas de ação em cis, já porque eles interagem com os elementos cis presentes nos genes alvos, por meio de um domínio de ligação específico que eles têm com o DNA. E aí outro ponto que a gente achou que era falso é porque eles não são codificados em qualquer ponto do genoma, eles são codificados na região promotora, porque é lá onde tem o início da transcrição, que é quando a RNA polimerase ela adere a essa região promotora, e isso só pode acontecer, né, essa RNA polimerase só pode aderir à região promotora por causa do auxílio dos fatores de transcrição. Aí foi isso que a gente pensou. Deixa eu colocar aqui, vamos voltar aqui eu vou ter que compartilhar, por favor, Bianca, você descompartilha para eu colocar a figura da aula assíncrona, né? Tem o PDF, tem também a aula, viu, pessoal? Às vezes você fala assim, mas eu não entendi direito. Volta nesse ponto lá do vídeo, tá certo? Então, vamos olhar aqui. Tá dando para ver o complexo de transcrição, Bianca? Sim. Então tá aqui, ó, promotor, órfeo, a região promotora é o interruptor, e aqui, olha, nessa figura a gente tem que olhar com calma, porque tá vendo, na verdade a região codificadora, ela tá bem no cantinho aqui direito, aqui que começa a região codificadora, tudo que vem antes aqui é região promotora, tá certo? Então, a região promotora, ela é sequência de DNA, tá certo? Essa sequência de DNA, a gente diz que ela regula a expressão em cis, por quê? Porque ela está a 5' da região codificadora. Então, esse elemento em cis, ele é uma sequência de DNA. E os elementos em trans, que são os fatores de transcrição, olha lá, eles vão interagir com essas sequências do promotor, essas sequências em cis, tá certo? Então, a gente pode ter, e os fatores de transcrição, pessoal, são proteínas, tá certo? E eles, na verdade, agem em trans, que a gente fala, por quê? Porque eles podem, sim, ser codificados em qualquer outra região do genoma, ali dentro do núcleo, se a gente está falando de uma célula eucariótica, tá certo? Eles vão ser produzidos, né? Vamos supor que seja numa célula eucariota, vai ser lá no citoplasma, ele vai migrar para o núcleo, tá certo? Então, aí em trans, ele vai ser recrutado aqui pela RNA polimerase e fazer todas essas interações. Olha como é algo complexo, tá certo? Tem as proteínas que são ativadoras, que vão, vamos dizer assim, é uma vitamina para a RNA polimerase, que ela vai
ser ativada, ou vai ter os repressores, que vai fazer com que a atividade dela seja menor ou pare, tá certo? Então, na verdade, deixa eu ver o que mais que tem aqui, é só isso. Aí vou descompartilhar para a gente voltar aqui no enunciado, para a gente ver o seguinte, que esse enunciado, vamos ver aqui, está aqui, né? Não. Qual que é a questão que nós estamos mesmo? É a 8, professor. A 8, porque estava ali em cima. Vou ler de novo, tá, senadora? Então vamos lá, olha. Fatores de transcrição são proteínas, tá certo? Então o fator de transcrição, ele é uma proteína que vai interagir no promotor, nas regiões em cis, que são as sequências que estão ali, as 5 linhas da região codificadora. Tá? Então, eles são codificados em qualquer ponto do genoma, sim, tá certo? E eles atuam em trans, porque eles estão lá e eles vêm até encontrar essa RNA polimerase naquele gene onde eles têm esse efeito de regulação, tá? Formando, então, o complexo de transcrição, que a gente viu lá, que pode ser bem complexo, né? Que é a RNA polimerase mais os fatores de transcrição. Vocês imaginem isso como algo bem dinâmico, tá, pessoal? Você tem lá um fator de transcrição que se liga e estimula a transcrição, de repente não é mais necessário que seja transcrito mais RNA mensageiro, porque já tem aquela proteína suficiente, então o repressor volta e se liga e vai diminuindo ou desliga a transcrição daquele gene, diminui a atividade da RNA polimerase, ou ela para, tá certo? Então, é algo complexo, mas que a gente procura, não é simplificar, mas ter essa visão, digamos, mais geral, tá certo? De que a gente tem lá a região codificadora, do lado a região promotora, que é em cis, é a sequência de DNA que está ali, que pode reconhecer, então, a RNA polimerase e os fatores de transcrição que vão agir em trans, porque eles são produzidos em outra região. Sendo que, quando eu falo que eles são produzidos em outra região, pessoal, às vezes essa outra região, a hora que dobra o DNA todo, pode estar ali perto. E essa regulação é toda coordenada. Quando aquele gene precisa ser expresso, muito embora esses fatores de transcrição sejam expressos a partir de outros genes, de outras regiões, a expressão ocorre ao mesmo tempo. Tá? É como se fosse uma orquestra. Tem ali um chefe de orquestra que fala, gente, agora vamos expressar esse gene, tá certo? Então, vamos lá. Os fatores de transcrição que estão lá vão começar a recrutar, vão se associar com a RNA polimerase que está no promotor desse gene para poder fazer funcionar e expressar esse gene. Tá certo? Se ficar dúvida, pergunta para a gente, tá? Que a gente vai explicando, mas às vezes pode confundir. Tudo bem, senadora? Tudo certo, professor. Obrigada pela explicação. Beleza. Fica dúvida, viu, sua ou de alguém do grupo, põe lá para a gente explica, olha lá na aula, a gente falou isso e estamos aí. Questão 9, grupo 19, ó, meia hora, hein, 9, mas acho que está indo bem. Grupo 19, é o grupo que eles conversaram comigo depois, então eu vou responder essa questão. Vetores de expressão de proteínas recombinantes possuem elementos que são fundamentais para a expressão correta de uma construção, sendo que esses elementos podem ser entendidos como tijolos, peças de um Lego ou biobricks, né, os biotijolos, que você pode escolher dentro de diversas opções para construir o sistema de expressão desejado. Tá? Então, isso é verdadeiro, tá? A gente já tocou nesse assunto até no ateliê de clonagem, né? Quando eu falei para vocês podem escolher o promotor que vocês quiserem, e por engenharia, vocês vão fazer a ligação dele do lado, a 5 linhas da região codificadora. E aquele promotor, ele vai ter a característica que você deseja, que é expressão constitutiva o tempo todo, ou uma expressão que pode ser induzida, tá certo? Por diversos fatores, por calor, tá certo? Por luz, por um estágio do desenvolvimento, até por metais, tá certo? Então, isso realmente permite que a gente veja, né, todo esse sistema aí da engenharia molecular e dos sistemas genéticos, né, dentro dos organismos vivos, como esses elementos funcionais que podem ser combinados
diferencialmente, tá certo? Pela gente ou pela seleção natural. Tá? Então, vamos para a questão 10, grupo 3, que é a senadora Maria. Tudo bem, senadora? Tudo certo, professor? Vamos lá. Construções de DNA em plasmídio podem ser desenhadas para replicar em bactéria ou em outro tipo de hospedeiro, como levedura. E, nesse caso, necessitam sequências distintas de DNA do tipo, né, sequências do tipo ORI, reconhecíveis pela maquinaria de replicação da bactéria e, em outra região do plasmídio, a ORI de levedura. Certo. Professor, a gente, a princípio, acha que é verdadeira, porque a gente estava pesquisando e a gente conseguiu confirmar só a primeira parte da questão, que foi até a parte que falou do tal do ORI. Essa foi a parte que fez confusão. Então, a construção do DNA e tudo mais, essa parte foi mais tranquila. Então, a gente encontrou algo, pelo menos a minha colega Letícia mandou para a gente, que foi os pré-requisitos básicos para a construção do DNA em plasmídio, para a construção do DNA em plasmídio, ser desenhadas e replicadas em leveduras. Origem de replicação e gene de seleção de transformantes para cada um dos organismos hospedeiros. Assim, além da origem de replicação bacteriana, o vetor ponte deve ter uma origem de replicação em leveduras, os chamados vetores multicópias ou epissomais, de leveduras e contém como origem de replicação as repetições de 600 pares de bases de plasmídios. O que, para a gente, isso significou, né? Que esse ORI, né, essa origem que ele tem, seria para a inclusão de alguns genes específicos num local específico, é isso? Na verdade, a origem de replicação é uma sequência, como se fosse, como a gente falou agora lá, do promotor, né? Uma sequência que ela é reconhecida pela maquinaria de replicação da célula, tá certo? Que seria a DNA polimerase, mais alguns fatores acessórios. É o local onde ele corta para iniciar a replicação, é isso? Isso, onde começa a replicação, exatamente. E aí, no caso, você falou dos vetores pontes, são os shuttle vectors, que tem lá que a gente tem lá na aula, né, no assíncrono e no PDF, que são justamente esses vetores que eles têm lá na estrutura do DNA deles, uma origem de replicação de bactéria e uma outra origem de replicação que pode ser de levedura, pode ser para uma célula de mamífero, tá? E isso tem a ver com algo que a gente... Desculpa? Não, você estava concluindo que não precisava necessariamente ser levedura. Pode ser de um outro sistema onde você vai expressar, tá certo? Porque, na verdade, quando a gente está fazendo uma construção e todas essas checagens que a gente falou de fazer um mapa de restrição, de fazer um sequenciamento, é muito mais fácil a gente trabalhar num hospedeiro mais simples, por exemplo, uma bactéria, tá certo? Que numa noite você tem uma população enorme, multiplica um monte de plasmídio que você pode extrair, fazer mapa de restrição, sequenciar e tudo. E a hora que você está com isso tudo checado, você transforma, então, a sua construção já checada na outra célula hospedeira, que pode ser uma levedura, pode ser uma célula para fazer uma terapia gênica, e ela vai ter a capacidade de replicar nesse outro organismo, porque ela tem também a origem de replicação e as informações dessa outra célula hospedeira. Tá? Por isso que eles são chamados os vetores shuttle, né? Como que é que você falou em português? Não, peraí que eu vou achar. Vetor ponte. Porque ele pode fazer a ponte em diferentes hospedeiros, dá uma versatilidade. Certo? Sim. Depois, quando chegar lá na aula de terapia gênica, com a professora Miriam, vocês podem perguntar mais, né, professora? Sim, pode ir perguntando antes também, se quiser ir mandando perguntas no meio do caminho. Também. Isso aí. Mas, para ser sincera, essa questão foi um pouco... Pegou para o grupo. A gente pesquisava, não achava nada que era ORI. Foi até a página 5 do Google. E eu fiquei bem confusa. Senadora, vocês foram no PDF do assíncrono? Eu não sei se eu fui no PDF certo, mas eu revi as aulas. Será que eu não li? A gente está um pouquinho atrasado, mas eu vou, por favor, Bianca, novamente, deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Porque
lá, gente, no PDF e nos vídeos assíncronos, está tudo bem condensado, você entendeu? Acho que é uma maneira relativamente simples de vocês encontrarem as informações. Olha aqui, tá vendo? Aqui eu tenho expressão de levedura, vetor de expressão em bactéria, o PUC, né? Então, eu tenho aqui, olha, a origem de aplicação, que está em algum lugar aqui que eu não estou vendo. Aqui, a origem de aplicação bacteriana. Aqui está um vetor de expressão em levedura, tá? Que é a píquia. E aqui, olha, o vetor ponte. No vetor ponte, olha aqui, ele tem os genes de replicação da bactéria, tá certo? E ele vai ter o quê aqui do outro lado? A origem de aplicação em levedura. Então, ele vai poder se propagar nas duas espécies, tá certo? Para eu poder trabalhar em bactéria, para poder fazer as construções e todas as checagens. Beleza, tá funcionando, é aquilo que eu quero, tá certo? Beleza, então agora eu vou passar para outra célula, que seria muito mais complicado eu fazer essas checagens numa célula mais evoluída, digamos, mais difícil de trabalhar, do que eu trabalhar com bactéria e usar o mesmo vetor depois, que ele vai ser reconhecido na outra célula hospedeira. Melhorou agora, pessoal? Melhorou sim, professor, fez mais sentido. Eu só queria. Ótimo. Eu não sei se a gente fala disso nessa aula, ou se é melhor abordar em outra aula, em outro momento, talvez, mas acho que a colega mencionou, né, um dos imunobiológicos, alguma coisa MAB que eu estava escutando. Isso. E eu trabalho com. Monoclonal. Anticorpo monoclonal. É que eu trabalho com o do Pilomab, então eu tinha algumas dúvidas sobre. Depois eu posso passar num dos encontros para perguntar? Nossa, por favor, por favor. Nossa, vai ser ótimo. Gente, é isso que enriquece a nossa aula. Você chegar aqui e falar que o promotor liga o fator de transcrição e não sei o quê, então você ficar um monte de conteúdo só de Professor, eu trabalho com todas as doenças raras, além do Pilomab, os medicamentos para Gaucher, para Pompe. Então, para mim, eu preciso muito aprender isso. Olha que riqueza isso, gente. Então, é a senadora Maria? Sim, senhor. Depois eu compareço no encontro. Senadora, então, beleza. Já fiz uma estrelinha aqui para a gente poder conversar mais disso nas nossas aulas. Obrigada, viu? professor. Pode dar seguimento. Ô, professor. Ótimo. Oi, pois não. Oi, tudo bem? Eu tinha ficado um pouco confuso nessa questão, né? Eu tinha tido um entendimento contrário do correto. Mas só para confirmar, não existe, assim, nenhuma possibilidade de, em um plasmídio, a gente ter uma sequência que possa reconhecer tanto uma bactéria quanto uma levedura. E existe a possibilidade de ter um plasmídio que tenha só uma sequência para reconhecer uma bactéria, certo? Exatamente. Você pode, que é o que a gente vem mostrando até agora, né? A gente tem um plasmídio, que é o mais comum para a gente trabalhar ali, mas se eu quero, por exemplo, estou trabalhando em 2 sistemas, né? Como eu falei, eu quero fazer a construção e checar tudo em bactéria, mas depois eu quero expressar a proteína recombinante em levedura, tá certo? E aí, lembrando que a professora Miriam falou numa aula, né, que a levedura, ela tem maquinaria para fazer modificação pós-traducional que a bactéria não tem. Eventualmente a bactéria poderia expressar a proteína recombinante, mas ela não vai colocar lá uma acetilação, um radical pós-traducional que a levedura conseguiria colocar. Então, eu trabalho tudo em bactéria, que é mais fácil, aí eu pego aquele plasmídio, mesmo plasmídio checado, e ponho na levedura, que ele vai conseguir se replicar e ser expresso na levedura, porque nesse caso aí, o vetor shuttle, ele tem as informações para poder trabalhar nos 2 sistemas. Ficou claro agora? Entendi, não ficou assim. Era só para confirmar mesmo. Obrigado, professor. Ah, ótimo. Beleza, imagina, obrigado eu. Vamos lá, questão 11, grupo 2, senadora Carolina. Estamos indo, gente. Senadora, tudo bom, senadora? Boa noite, professor. Tudo bem sim, o senhor? Boa noite, tudo jóia. Boa noite para você, para o grupo 2. Vamos lá. Senadora, vocês são empreendedores, o grupo de vocês, tá certo? Então, vocês estão querendo montar lá uma empresa e com financiamento FAPESP, eu coloquei aqui, tá? O programa PIP da FAPESP, quem tiver curiosidade, entra lá. Vocês padronizaram um sistema rentável para a produção de um biofármaco recombinante Escherichia coli.
tá certo? E captaram recurso. Porém, essa proteína recombinante, ela é tóxica para a bactéria. Isso impossibilita a sua empresa de obter o biofármaco em grandes quantidades para atender a demanda dos clientes, colocando em risco a saúde da sua empresa. Então, isso seria verdadeiro ou falso? É falso, professor. Dá sim para obter esse biofármaco. Tá, então vamos continuar aqui. Ó. Existe uma estratégia que sua empresa poderia utilizar para contornar esse obstáculo da toxicidade da proteína na célula hospedeira? Na função de biofábrica, aí no caso? Sim, professor. Vou ler o que a gente colocou. Só um minuto. Pois não. Nesse caso, deve-se deixar o gene de interesse a ser clonado desativado até que ocorra a sua expressão. Para isso, devemos ter uma quantidade densa desse gene e meio adequado para o seu crescimento. Essa desativação pode ocorrer mantendo-o sob controle de um promotor induzido, como, por exemplo, o LAC, para o caso da Escherichia coli, sendo estes induzidos por lactose ou IPTG, que utilizam RNA polimerase bacteriana para transcrever o gene de interesse. Por fim, após a autoclonagem desse gene, podemos seguir com a etapa de purificação com o intuito de eliminar a toxicidade da proteína recombinante. Para a purificação, podemos usar desculpa, professor. Para a purificação, podemos usar a técnica de fusão, que consiste em gerar uma proteína artificial a partir de um gene de fusão, que é criado para unir partes de 2 diferentes genes. Para o caso da Escherichia coli, podemos usar um tag, que seria uma etiqueta, que propicia a separação e identificação da proteína de interesse em relação às demais proteínas fusionadas. Perfeito. Tá, então vamos olhar. Eu tô tentando olhar aqui no meu PDF. Eu acho que eu não coloquei essa parte. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá. Vamos lá. Vamos fazer a troca aqui, Bianca, da tela, para eu poder colocar a tela do... Só para a gente acertar aqui, viu, senadora? Tem um slide aqui no assíncrono que eu falo na aula, né, no assíncrono, no vídeo, explicando isso. Então, vamos lá, pessoal. A proteína, ela é tóxica para a bactéria. Entrou aqui, né, o slide, expressão em proteína recombinante? Sim, professor. Obrigado, Bianca. Então, significa o quê, pessoal? Que se eu obtive a minha construção que eu quero com o gene que eu vou expressar para obter a proteína recombinante, tá certo? Se eu transformo na minha célula hospedeira, tá certo? Com um promotor que já vai começar a expressar a proteína recombinante, o que vai acontecer? Ela vai ser tóxica e a célula não vai se desenvolver, ela vai morrer, tá certo? Então, se eu pegar lá uma colônia e colocar no meio de cultura, no meio de cultura que poderia ser esse copo cheio, colocar lá a bactéria e esperar que ela vai se reproduzir até o dia seguinte, ou 2 dias, se for um reator, tá certo? E vai estar produzindo grandes quantidades da minha proteína de interesse, não vai, tá certo? Eu vou chegar lá e vou ver o meu meio transparente, por quê? Porque a célula não conseguiu se multiplicar devido à toxicidade da proteína recombinante. Então, aí eu vou utilizar esse recurso que a senadora falou. Ou seja, eu vou trabalhar com o meu gene de interesse, que vai expressar a proteína recombinante, sob o controle de um promotor que vai ser induzível, tá certo? Então, o que eu faço, gente? Eu faço uma construção aonde o promotor ele está primeiro desligado, estou tentando fazer um desligado, tá certo? Então, quando ele está desligado, significa o quê? Que ele não tá, o plasmídio não está expressando a proteína recombinante que vai ser tóxica para a bactéria. Então, eu vou lá, tá certo? Está aqui o meu clone, ponho no meio de cultura, tá certo? Então, o clone, o que é? A bactéria com o plasmídio recombinante, tá certo? No meu meio tem antibiótico para eu selecionar as bactérias, sempre mantendo o plasmídio ali, só que o plasmídio não está produzindo a proteína tóxica. E eu vou deixar lá mexendo com a aeração, tá certo? Vamos supor que eu esteja trabalhando num reator ou trabalhando lá com 100 ml e
passado um certo tempo, eu vou ter uma cultura altamente densa, com aquela bactéria transformada, mas que não está produzindo a proteína. A hora que eu tenho essa cultura densa, com muitas células ali dentro, todas elas com a minha construção desligada, eu vou fazer o quê? Eu vou pipetar ali dentro, vou colocar a substância que induz o promotor, tá? Que se for um LAC-Z, pode ser um IPTG, ou um outro sistema, pode ser até metanol, se for um promotor induzido por metanol, tá certo? Naquele momento, eu vou induzir, então, aquela população gigantesca de bactérias que cresceu ali, tá certo? Com a construção desligada, e a construção vai começar a funcionar, e vai começar, todas aquelas células vão produzir a minha proteína recombinante, tá certo? Aí, mas ela é tóxica para a bactéria. Não me importa mais. O que eu quero é que todas as bactérias produzam a proteína recombinante, tá certo? Porque depois as bactérias vão ser lisadas. Então, quando toda aquela população de células passa a produzir o meu biofármaco, tá certo? Eu vou ter ele em quantidade para poder lisar aquilo tudo e partir para as etapas de purificação que a senadora falou muito bem, utilizando, por exemplo, uma proteína difusionada para poder fazer as purificações que a gente viu. Falei direito, senadora? Muito bem, professor. Inclusive, complementamos. A pessoa falou anteriormente de anticorpo monoclonal, né? Eu também trabalho numa companhia onde a gente tem um também que é esse final AB, né? O Ixekizumab, que ele é para psoríase. E, inclusive, se tiver uma aula um pouco mais focada nisso, eu também quero participar, que eu acho que é um tema muito importante. A gente vai falar sim, quando falar de OGMs, a gente vai falar disso. E no Vamos falar caso de do vocês, encontrão do MAB, a gente precisa fazer isso. Então, no caso aí, vocês trabalham com que tipo de célula produzindo o anticorpo? É de hamster, ovário de hamster, você sabe? Onde que está esse clone? Nossa, professor, essas partes específicas eu não sei, porque eu trabalho mais com parte de atendimento lá, então, parte mais específica de pesquisa, também não trabalha sei. no mesmo lugar? O quê? Carolina, você trabalha comigo, que eu também trabalho. É porque, assim, eu faço atendimento ao medicamento de alto custo, que são imunobiológicos, para pacientes, médicos, enfermeiros, etc. Então, a gente tira dúvida tanto do programa de auxílio, programa de suporte ao paciente, o contato direto, como também da parte de explicar para o médico como é que age o medicamento, por que ele não pode indicar para esse caso, pode indicar para o outro, que médico não lê bula. Vocês têm que aprender isso, médico não lê bula. Médico, ele liga para o PSP para saber como é que funciona. Não, acho que eu não trabalho na mesma empresa, mas também tem. Acho que não é a mesma empresa, acho que é diferente, acho que é outra. Não, provavelmente é outra. A minha fica no centro de São Paulo, se não for essa. Não, a minha fica lá no B. Vou deixar uma pergunta aí, tá? Se não for dentro de nada de confidencial, mas assim, a minha dúvida é a seguinte: se essas moléculas que vocês estão trabalhando, se elas são produzidas no Brasil, ou se elas vêm de fora, já produzidas lá fora, e são envasadas aqui, ou se já vêm, entendeu? Só para a gente ter uma ideia se tem linha de produção aqui no Brasil, ou se vem de fora. Então, a empresa que eu trabalho, eles tinham produção, né, aqui no Brasil, mas acabou indo para fora. Então, realmente, tudo que vem para o Brasil é do exterior. Isso não é confidencial, eu posso falar. Eu acho que o caso da minha empresa também, que eu saiba, ela só é armazenada aqui no Brasil e distribuída internamente. Não acho que a produção seja aqui. A nossa produção interna tem muitos custos, né? É muito caro. Menina, Carolina, se você quiser me mandar para sua empresa, viu? Eu tô aceitando, eu odeio a minha equipe. Eu amo a minha equipe. Senado também é isso, tá, gente? É network. Senado é network. Gente, então, olha que interessante, né? Você fala assim, a gente sempre arruma meio que... Vamos falar assim, vai uma desculpa para justificar aquilo que, eventualmente, não é o melhor. Né? O melhor é que fosse produzido no Brasil e empregasse vocês, todos, que são os biólogos moleculares, farmacêuticos. E aí, o que acontece, gente? É que quando que isso vai eventualmente desenvolver aqui no Brasil? Quando for doenças negligenciadas, tá certo? Então, as startups que vão surgir, tá? E que vão precisar dos profissionais como vocês, tá? Então,
A gente nunca pode se conformar de que, mas olha, está fazendo aquele fármaco para leucemia, para não sei o que, tudo bem, de repente pode ser interessante, porque esse fármaco é importante na Europa, é importante nos Estados Unidos, dá um monte de dinheiro para a empresa, tá certo? Mas existem, né, doenças do nosso país que precisam ser resolvidas com produção nacional. Tá? Olha, aqui uma dúvida, alguém tinha levantado a mão, eu não sei. O Caio, professor, uma dúvida que se você induzir a produção de uma proteína tóxica, não causaria a morte da bactéria parando a produção? Sim, só que aí, Caio, o que acontece? Você já produziu, cada célula daquela já produziu uma quantidade X, e você tem lá um monte, uma população enorme de células, então não vai ter problema. O problema de intoxicar a célula é no começo do processo, quando ela não vai conseguir se multiplicar, para você ter uma quantidade enorme na população para poder produzir em quantidade a sua proteína, que vai ser tóxica para ela. Tá? Ela vai ser tóxica, mas se ela já produziu, ela vai ser lisada de qualquer jeito. Podemos continuar, pessoal? Agora a gente está aqui, eu já começo naquele momento que eu quero chegar no final, para não sobrar muita coisa. Então, vamos para a questão 12. Senadora Maria Fernanda. Tudo bem, senadora? Oi, professor, você está me ouvindo? Perfeitamente. Vamos lá. Uma vez expresso o biofármaco proteico, a proteína expressa em grande quantidade pode ser observada por eletroforese em gel de agarose, junto com todas as proteínas bacterianas do lisado celular, que é um extrato, levando ao desafio subsequente, que é purificar a proteína de interesse das proteínas contaminantes do conteúdo celular das células hospedeiras, visando a produção do medicamento injetável que atenda a todas as especificações estabelecidas pela Anvisa. Isso seria verdadeiro ou falso, senadora? Professor, eu e meu grupo elaboramos uma resposta. Eu vou ler para o senhor. A resposta para a questão é verdadeira. A separação da proteína recombinante desejada pode ser feita através do uso de proteínas de fusão. Por meio delas, o gene da proteína é fundido a uma tag, também conhecida como etiqueta. A tag possui afinidade por determinada substância presente na matriz, permitindo a ligação da proteína de fusão com a proteína de interesse e o reconhecimento específico da mesma, o que facilita a sua purificação. Em um processo final, temos a ação de uma protease que permite a clivagem da tag e da proteína de interesse. Perfeito, foi o que a gente viu lá, né, no slide. Mas, olha, o professor é maldoso, ele pôs uma pegadinha, senadora, nessa questão, tá? Mas, gente, por que tem essa pegadinha? Para a gente guardar uma coisa aqui, uma coisa... é importante, é um detalhe, mas é importante. Olha a pegadinha do professor. Uma vez expresso o biofármaco proteico, a proteína expressa em grande quantidade pode ser observada por eletroforese em gel de agarose. Que molécula que a gente analisa em gel de agarose, pessoal? É proteína? Nossa, Era DNA e RNA, não era? Os ácidos nucleicos. E para proteína, que tipo de gel que a gente utiliza, que a gente mostrou ali no slide? Gente, essa eu estou falando para vocês, mas assim, é uma informação interessante, mas aí eu vejo a falta que faz do laboratório, porque é uma coisa que vocês fariam no laboratório de bioquímica. Tá? A eletroforese, para, enfim, investigar proteínas, é a eletroforese em gel de acrilamida, tá? Também conhecido, vou colocar o símbolo aqui, que é SDS-PAGE. Tá? O PAGE é poliacrilamida gel de poliacrilamida com SDS. O SDS é um detergente carregado negativamente, tá certo? Que ele dá uma carga negativa para todas as proteínas e elas vão migrar, então, nesse gel de acrilamida, não pela carga, mas pelo tamanho, pelo peso molecular delas, tá bom? É um detalhe, vocês vão ouvir falar mais disso, mas só para lembrar, então, agarose, ácidos nucleicos, proteína. Por que isso, gente? Se você vai fazer um Western blot, você faz um gel de proteína, tá? E o Western blot
é uma técnica utilizada no laboratório, mas também bastante no laboratório de análise clínica, pode ser utilizada na análise clínica. E a gente vai ver que, na verdade, quando a gente entrar no sequenciamento, já vou dar aqui um spoiler, que muito embora a gente usa, né, vocês viram, gel de agarose para poder trabalhar com ácidos nucleicos, com fragmentos, quando a gente sequencia o DNA, a gente utiliza gel de acrilamida, tá? Gente, não é para decorar, eu estou falando isso, mas eu vou ter que decorar isso? Não, é uma coisa que vocês vão ouvir falar e vai ficar claro isso, tá bom? Então, tudo bem? Seria, então, falsa por essa pegadinha, mas todo o outro encadeamento está absolutamente correto, viu, senadora? A senadora Maria Fernanda, muito obrigado. Imagina, professor. Vamos para a questão 13, grupo 7, o senador Valmir. Tudo bom, senador? Senador Valmir? Olá, boa noite. A escuta? Opa, boa noite, senador. Boa noite. Senador, esse Ótimo. é outro que tem um enunciado enorme aqui. Vamos ver se eu consigo ler ele corretamente, para dar o sentido. Olha lá. O planejamento para a expressão de um biofármaco com qualidade e quantidade necessária para atender às encomendas da sua empresa envolve a purificação da proteína recombinante após expressão em bactéria, e uma estratégia eficiente para essa finalidade é a expressão de uma proteína fundida a um tag, uma etiqueta, uma molécula capaz de facilitar a expressão da proteína desejada. Isso seria verdadeiro ou falso, senador? Sim, o entendimento seria que a questão é verdadeira. Exatamente, a gente viu tudo isso, né? Como que facilita, você coloca um tag, isso vai trazer uma grande facilidade ali para purificar numa primeira etapa com a coluna de afinidade. E aí tem o desdobramento para o Senado molecular. Explique a estratégia para obter sua proteína biofármaco fundida a um tag que facilite a purificação. Né? Eu até coloquei aqui, ver o vídeo assíncrono, o minuto 15:50. Deu para fazer essa parte, senador? Olha, o entendimento seria a seguinte situação. No caso, a gente tem aqui a estratégia, na verdade, consiste basicamente na utilização de uma proteína, um enzima, no caso o tag, ou etiqueta, marcação, enfim, que por sua atratividade química, que por sua vez possibilite a ligação com o gene recombinante. Por meio desse processo, na etapa de purificação, por exemplo, via cromatografia por afinidade, no caso química, o gene recombinante e o tag ficam ligados, entendeu? Facilitando assim a sua separação de outras proteínas, como bactérias, que eventualmente poderiam ser tóxicas, especialmente, por exemplo, se o gene recombinante tiver, por exemplo, depois de utilização em humanos, por exemplo, entendeu? Isso. Perfeito. Bianca, eu vou pedir, por gentileza, para você descompartilhar, eu vou colocar um slide aqui, viu, senador? Só para explicar não, para mostrar a figura do slide, para a gente solidificar isso com a imagem. Né? Está gravando aqui, vai ficar visto, e vocês podem ver depois, porque isso que está aqui na imagem, gente, eu explico lá no vídeo assíncrono, tá? E aí, se tiver dúvida, eu mostro, inclusive, 2 sistemas aqui. Tá dando para ver, Bianca? Tá sim. Tá, então olha aqui o esqueminha, né? O tag fundido na proteína de interesse. Essa fusão significa o quê, gente? Que os códons, tanto funcionais do tag quanto da proteína que continua isso lá no DNA construído, tá certo? Está totalmente correto. Você vai produzir uma proteína juntando esses 2 pedaços e as duas vão ter os aminoácidos funcionais. E olha os vetores, como eles facilitam, gente. Isso que eu falo para vocês. Como tem muita escolha no mercado. Esse vetor, por exemplo, o PGEX, que está aqui à esquerda, tá vendo? Olha, ele já vem com o tag aqui. O tag é justamente a glutationa S-transferase, aquela que a gente viu ali no filminho que eu mostrei para vocês. Está aqui no vetor. E olha aqui o polylinker, tá certo? Então tá aqui, ó. Nesse polylinker aqui, eu vou poder clonar a minha proteína de interesse aqui, olha, em qualquer um desses sítios de restrição aqui, tá? Da prolina,
aqui EcoR1, SMA, SAL, tarará, tá certo? E significa o quê, gente? Que eu vou ficar com a fusão para expressar a proteína glutationa S-transferase, que está aqui, aí eu continuo. Aqui tem os aminoácidos que são reconhecidos especificamente pela protease trombina, tá certo? E na sequência aqui, na sequência, eu vou ter a minha proteína de interesse. Então, é só eu clonar a minha proteína de interesse aqui, de maneira correta, manter a frame, né, os aminoácidos corretamente, que a proteína produzida vai ter o tag, entre o tag e a proteína que vai estar clonada aqui, o sítio de clivagem da protease. Então, isso complementa aquilo que a gente viu lá anteriormente. Senador Valmir, consegui explicar? Deu para entender, gente? Assim, consegui explicar? Sim, ótimo, perfeito, obrigado. Isso. Né? Você vê que o vetor ele já facilita tudo para você, porque você só clona ali e o vetor já traz para você o tag. Tá? Então, vamos continuar, que a gente tem aqui mais 7 minutos, talvez não chegamos até o final, a gente continua depois. Agora temos a senadora Nicole, né, senadora, para 14, para pergunta 14. Tudo bom, senadora? Boa noite a todos. Boa noite, senador, e ao grupo. A proteína recombinante fundida ao TAG foi expressa no citoplasma de células hospedeiras e pode ser purificada como uma coluna cromatográfica de afinidade. Isso é verdadeiro ou falso? O grupo chegou à conclusão que é verdadeira e sintetizou uma resposta a respeito da alternativa. Diz assim: a cromatografia por afinidade é muito utilizada como primeira estratégia de limpeza de cultura de células para se reter a proteína de interesse. Dessa forma, é utilizada na primeira fase de purificação, a chamada fase de captura. Grandes volumes de amostra podem ser utilizados, e a alimentação de amostra nesse sistema geralmente é feita através de bombas de amostragem. A maioria das proteínas heterólogas são expressas no citoplasma de Escherichia coli. E aí, quando a gente vai explicar, né, como é que é a síntese da coluna de afinidade, nós chegamos à seguinte conclusão. Ao passar pela coluna, a proteína de interesse se liga temporariamente à coluna de forma específica, e todo o material restante é descartado do sistema. Em seguida, é realizada a lavagem da coluna com uma solução tampão, em geral de pH mais baixo, competindo pelas ligações da coluna e eluindo a proteína de interesse, que então é coletada em um coletor de frações ou através de uma válvula de fracionamento. E assim, o grupo adquiriu o composto de interesse por meio da interação do composto ligante com a fase estacionária. Perfeito, senadora. Você detalhou aquilo que a gente já tinha visto. Acho que agora completamos todo o raciocínio, né? Tudo bem, pessoal? Senadora, agradeço muito. Tá certo? A resposta, você e o grupo 22. Muito obrigado. Vamos passar agora para a questão... Peraí, rápido, que agora você quer ir rápido, aí você... Aqui. A questão 15. Grupo 6. Me encontrei. Senadora Alana. Tudo bom, senadora? Ainda estamos no tempo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Tudo bom? Vamos lá. Uma vez purificada a sua proteína de interesse fundida a um tag de histidina em coluna de níquel, seu biofármaco está pronto para ser invasado e utilizado como medicamento biológico injetável. Verdadeiro ou falso? Bom, professor, nosso grupo colocou que é falsa e a nossa justificativa é que após a purificação com a tag, a gente precisa fazer a cromatografia de afinidade para eluir a proteína de fusão, ou seja, separar das outras proteínas que não temos interesse. Após a proteína de fusão estar isolada, ela é separada da tag após tratamento com protease. Depois de seguir para a última fase com o gel de filtração, conhecido como peneira molecular, para separar e extrair uma fração de proteína recombinante purificada, e assim, aí sim ela vai estar pronta para ser invasada. Perfeito, perfeito, né? Eu tenho que me livrar da tag, que poderia ser
entendido como uma substância invasora ou que não vai fazer bem para o organismo e poderia disparar uma resposta imune. Muito bem. Obrigado, senadora. Obrigado ao grupo 6. Acho que dá para a gente terminar, gente. Obrigado vocês. Questão 16, grupo 16, senador Renan. Tudo bom, senador? Boa noite. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo jóia. Você é o grupo 16. Vamos lá, esse é um enunciado grande. Em bactérias, a transcrição ocorre de maneira simultânea com a tradução. Uma vez produzida e purificada a proteína de fusão em cromatografia de afinidade, a fração contendo a proteína de fusão pura é digerida com uma protease específica que reconheceu seu sítio de clivagem posicionado estrategicamente entre a proteína de interesse e o TAG. E, como último passo para a eliminação do TAG, de purificação do TAG, né, purificar ele do biofármaco, uma cromatografia de coluna do tipo peneira molecular é utilizada. E seu biofármaco purificado, ativo e sem TAG está pronto para ser envasado, submetido aos últimos testes, na verdade é o contrário, né? Submetido aos últimos testes, envasado, estocado corretamente e distribuído para os clientes compradores da sua empresa. Vocês entenderam como verdadeiro ou falso? Oi, professor. Então, a gente entendeu como verdadeira e a nossa justificativa foi que o processo ele está correto. A construção da fusão facilita a expressão de purificação das proteínas recombinantes. Então, nesse caso, a gente vai ter exatamente essa situação, que a proteína de fusão pura é digerida com uma protease específica que reconhece seu sítio de clivagem posicionado estrategicamente entre a proteína de interesse e o TAG. E como foi colocado na questão, é importante considerar que ela utilizou uma tag que pode facilitar a purificação da proteína, já que ela se liga diretamente ao ligante da matriz. E, além disso, ocorreu a análise adequada, como foi citado, da cromatografia em coluna. E, por fim, como a questão... no caso, a questão utilizou uma protease, a função... sabe-se que é clivar o tag que não vai ser mais de interesse da proteína desejada no processo. Então, ela vai estar pronta para seguir para os testes. Perfeito. Acho que com isso, né, pessoal, acho que ficou bem claro, né? A gente viu por vários ângulos todo esse processo, né, que tem uma importância bastante considerável, como a gente viu. Obrigado, senador. Vamos para a última questão, que ainda dá para responder. A 17... senadora Letícia. Tudo bom, senadora? Oi, professor. Boa noite. Vamos lá. Como recurso financeiro rentável para otimizar e acelerar a linha de produção de biofármaco da sua empresa, sem perder qualidade do produto final, você pode terceirizar etapas da produção junto a outras empresas de base biotecnológica com expertise nas etapas terceirizáveis do seu planejamento. Vocês entenderam isso como verdadeiro ou falso? A gente entendeu como verdadeiro. Verdadeiro. Aí a gente trouxe aqui 5 dessas etapas terceirizáveis que são oferecidas pela empresa. Uma delas é a síntese de genes, como, por exemplo, a construção de mapas para plasmídios e cromatogramas. Um outro exemplo é a síntese de peptídeos. Tem também a produção e o desenvolvimento de produtos biológicos, como, por exemplo, terapia gênica, produção de anticorpos personalizados e isolamento de células-alvo com base na expressão de marcadores de superfície. Perfeito. Né? Então, isso para mostrar o quê, pessoal? Que as empresas elas não estão isoladas, né? E elas requerem profissionais que tenham essa capacidade não só de enxergar tudo que está sendo produzido ali, né, na empresa, mas também de otimizar o processo, eventualmente terceirizando etapas que vão justamente permitir que a produção seja otimizada e o custo também. Então, eu vou encerrar, vocês fiquem só um segundo, eu vou encerrar a gravação, porque deu as nossas 2 horas, tá? Eu estou sempre seguindo a